Vamos fazer aquele pequeno estudo nosso para a gente esquentar, né, para a noite. Hoje eu vou usar o livro Força Espiritual, José Carlos de Luca, que é o mesmo autor de O Médico Jesus, que é mais famoso dele, mais conhecido, tá? E a nossa lição de hoje chama Mais Consciência. Não viva apenas reagindo aos acontecimentos. Não cuide da saúde apenas quando ficar doente. Não pense em tratar bem o seu cônjuge somente quando ele cogitar da separação. Não pretenda estudar apenas depois de uma nota baixa. Não queira a reciclagem profissional somente depois que ficou desempregado. O que isso quer dizer, né? Nesse primeiro parágrafo? Que a gente tem, muito costume de reagir às coisas só quando elas estão ali, acontecendo. Né? Como ele falou, eu dou vários exemplos, né? Se cuidar só quando está doente, tentar arrumar o casamento quando a coisa já está, né, muito ruim, né? Melhorar o profissional quando você percebe que está na iminência de ficar desempregado. Então, é uma coisa que mais consciência. Eu escolhi esse texto porque é a palavra nossa da época, é consciência. Em tudo, em todos os momentos, a cada dia a gente ter mais consciência. E isso aqui que ele fala, não é consciência só da vida, é também da vida, mas principalmente consciência de si. Se eu começar a me perceber mais, a tomar mais cuidado com as minhas coisas, com os meus pensamentos, com as minhas reações, e perceber que eu estou agindo assim, né? Que eu estou deixando tudo para a iminência, naquele momento em que a coisa está feia, eu vou tomar uma atitude. Se eu começar a me perceber mais, eu posso tentar, né? E me programando mais, e tomando mais cuidado, e tomando mais consciência das minhas coisas, do meu dia a dia. Vamos ver mais o que ele fala. Pessoas reativas são aquelas que somente agem quando a corda está amarrada no pescoço, na última hora, né? E convenhamos, é sempre desconfortável termos de virar o placar de um jogo desfavorável. Às vezes, quando acordamos para mudar o resultado, o jogo já está quase no fim. Isso é uma coisa que muitas vezes, eu acho que todos nós já passamos. Quando você se deu conta que você quis mexer, que você quis arrumar, não dava mais. Já era. Aí tinha que mudar, tinha que procurar outra solução, outro caminho, né? Outro emprego, muitas vezes. Às vezes o casamento já foi e eu tenho que, né, começar uma nova vida, né, de uma outra forma, né? Então é duro quando a gente percebe, né, que não dá mais, não tem o que fazer, né? Avalie constantemente sua vida. Esteja concentrado em suas metas e antecipe-se para evitar a ocorrência de fatos perfeitamente previsíveis. É isso que eu falei, né, do avaliar a sua vida. E muitas vezes as coisas estão ali. E a gente, por falta dessa consciência, desse tomar mais cuidado consigo, de ter mais percepção de si mesmo, das suas reações, do que você está sentindo, por conta disso, né, de eu não prestar tanta atenção a mim como eu deveria, que as coisas vão, quando eu vejo já foram. Então tudo vai muito, quando a gente fala de consciência, a gente está falando também de autoconhecimento, aquilo que eu sempre procuro falar. Se a gente tivesse todo mundo um pouquinho que seja no dia, para fazer isso, para parar um pouquinho, se perceber como é que eu estou hoje, como é que eu acordei, ou alguma coisa mexeu comigo, por que mexeu tanto comigo aquilo?
a reação que eu tive, mas por que eu tive essa reação? Sabe, estar consigo, né? É olhar para si, porque tudo que está na minha vida vem das minhas reações, dos meus atos, dos meus pensamentos. Então é aqui que eu tenho que começar, né? A mudar, a estar atento, né? Muitos de nossos problemas de hoje poderiam ter sido evitados se tivéssemos agido com mais consciência e menos irresponsabilidade. Eu acho que muitas vezes a gente nem se percebe que está sendo irresponsável. Aí o irresponsável muitas vezes não é que é de uma forma danosa, de uma forma de uma pessoa que não liga para nada. Às vezes é o lidar com a vida, né? Que às vezes nos leva a ter atitudes irresponsáveis, no sentido de eu não parar um pouco, né? Eu me deixar levar pelo ritmo louco da vida e não me dar a chance de parar e de perceber e de mudar alguma coisa. E que nem o exemplo, um casamento que está, né, por um fio, né? De eu ter a coragem de chegar no outro. Quantas vezes, né, o casamento acaba e nunca se parou, nunca se sentou para falar o que estava acontecendo. Quando eu consigo fazer isso, muitas vezes eu consigo reverter uma situação, né? Ou mesmo que haja uma separação, que seja uma separação mais tranquila, né? Que não vire inimigos, como muitas vezes a gente vê, né? Que às vezes se tem filhos, né? Se esse casal se separar, mas tiver uma convivência harmônica, uma convivência amigável, vai ser muito bom para essa criança, para esses filhos. E tudo isso é parar e ter essa consciência, essa percepção de si, né, diante da vida, diante das coisas da vida. Você é o jardineiro da sua vida. Cuide diariamente das flores, adube a terra, retire as ervas daninhas e as pragas, a fim de que seu jardim cresça o mais florido possível. Um jardim descuidado depõe contra o jardineiro. A gente às vezes tem que fazer escolhas na vida. Quando a vida da gente é muito corrida e é muita coisa, a gente tem que começar a priorizar. Porque às vezes eu tento fazer tudo, não consigo, e aí eu não consigo dar atenção para tudo e nada sai bom, né? Então muitas vezes eu tenho que priorizar, como ele falou, vamos adubar, vamos prestar atenção, vamos regar, aquilo que seja mais importante naquele momento, tem coisas que, nossa, dá para esperar um pouco, né? Deixa para lá, eu vou cuidar disso aqui que é importante agora. Às vezes a gente fica muito ligados em dar conta das coisas só. E às vezes o teu filho está ali do lado precisando de uma conversa, né? Ou você está no trabalho e poderia estar se dedicando mais, ou ouvindo um pouquinho também o amigo que está ali do lado, às vezes precisando de uma conversa também. E essas pequenas coisas é que no final das contas vão fazer sentido, porque quando a gente perde, né, um casamento, quando a gente perde a amizade de um filho, quando a gente perde, né, às vezes um amigo para uma situação difícil e eu poderia ter ajudado e não ajudei, aí dói muito, aí a gente vai parar e muitas vezes se recriminar, se culpar. E eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter enxergado, parado um pouquinho e percebido o que está mais importante aqui ao meu redor, né? E se perde muita coisa, principalmente relacionamentos, porque relacionamento é o que vai pesar no final de tudo. As coisas materiais, eu acho que ainda a gente, né, vai depois recuperando, buscando, mas às vezes relacionamentos a gente perde e não volta, se a gente não consegue ter essa consciência, né, que ele está falando.
é sempre melhor agir do que simplesmente reagir. Quem age prepara e constrói. Quem reage apenas conserta, quando isso for possível, né? É o que eu falei. Quando a gente presta atenção, a gente consegue agir, né? O agir é, às vezes, diante das coisas que estão ali na minha vida, eu já antecipadamente já ir, né, me programando ou prestando atenção ou vendo, né, de forma algumas coisas ou olhando para alguns relacionamentos que eu estou sentindo que não está bem, não deixar chegar naquele ponto em que eu vou só reagir na última hora, né, no desespero muitas vezes. E às vezes no desespero é como ele falou, né, apenas consertar, né, quando isso for possível, que muitas vezes nem é possível. Você faz a sua vida ou a sua vida faz você? Essa é uma pergunta importante. Você faz a sua vida ou a sua vida faz você? Quando você faz a sua vida é o que a gente está falando, do agir, de ter um controle, de ter consciência, né, de mim, das minhas relações, do meu dia a dia, das coisas que fazem parte da minha vida. Quando eu estou no controle, eu estou agindo, eu estou tendo consciência daquilo que é meu, daquilo que cabe a mim, né? Quando eu estou reagindo, eu não estou no controle. A vida muitas vezes é que está me levando. As coisas vão acontecendo e eu vou correndo atrás, tentando apagar o incêndio onde está, né, o fogo está pior. E muitas vezes nessas situações a gente não raciocina direito, a gente não pensa direito, a gente entra em desespero, e aí esse sentimento de desespero, de ansiedade, atrapalha muito até para resolver a coisa. Quando eu vejo, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter feito melhor, mas por causa do desespero, da agonia, eu não consegui enxergar uma maneira melhor. Então essa consciência que ele fala traz o quê? Traz esse controle, não só de mim, mas da minha vida. Traz o controle dos meus sentimentos, o que está mexendo comigo de fora, mas eu estou aqui no controle. Eu sei como lidar. Eu procuro saber como lidar com as coisas da vida. Não deixar que a vida me controle. Você faz a sua vida, como eu já li. O destino está em suas mãos. Ou você está nas mãos do destino. A canção popular que já diz: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É aquilo que eu já estava falando de você estar no controle da vida, né? Você faz, não a vida. Ou você começa a agir, não espera acontecer para depois agir. Porque é nesses momentos que às vezes a gente realmente não toma as melhores decisões. A gente raciocina errado muitas vezes, a gente entra em desespero, fora o que a gente atrai nesses momentos, né? Quem vive muito nessa tensão, nesse estresse de estar sempre no limite das coisas, muitas vezes a doença física vem também. Muitas vezes a gente traz, né, uma gastrite, uma enxaqueca que não passa, as costas que não passam. Isso muitas vezes já é o resultado de toda essa carga que eu não estou tendo controle de mim, da minha vida, e que já está se manifestando no meu físico. Aí é mais preocupação, né? É mais problema para resolver. E doente, aí fica pior ainda, né? E aí, se a cabecinha já não está boa, aí o corpo também começa a falhar, aí fica difícil. Vamos pensar nisso, gente.
estar mais no controle de si e da sua vida. Nossa, que fila! Tá ok, gente? São pequenas reflexões, né? Pra gente não só ouvir, pôr em prática, né? Tentar lembrar de alguma coisinha e começar a pôr em prática. Ok? Já. Levanta o microfone, desce o microfone. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa casa Recomeço, aqui no bairro do Jordanópolis, onde esta casa ela faz os atendimentos às segundas e às quartas-feiras. As segundas são destinadas à parte de cura espiritual médica e às quartas-feiras a gente tem a equipe fraternal do irmão José que dá o cuidado da parte espiritual, né? E aí os horários a gente começa a partir das 20 horas com a palestra, contudo, e por opção, e a maioria também quis continuar com esses estudos que nós fazemos, que antecede a palestra. Então a gente faz uma leitura lá do livro, de alguns livros, que complementa, né, um pouco também à noite. E antes de nós iniciarmos, tem alguns recados para a gente passar. O mais importante, são dois recados que a gente precisa aqui colocar. Um é que nós vamos ter o nosso caldo. Cadê aqui o caldo? Sumiram com o caldo daqui, mas eu acho que tá aqui, não, tá aí na frente, mas eu não vou conseguir ler aí. Tá, dia 17. Isso. Tá. Eu tenho mais ou menos as informações na mente, mas é mais fácil a gente ler aqui, né? Mas não tem problema. Então, como foi, vocês me ajudaram, no dia 17, nós vamos vai ter assim, um delivery daqui da nossa casa, onde nós vamos, a gente vai começar a atender, a entregar os caldos a partir das 11h30 até às 13h30 no mais tardar, tá certo? Então, os caldos, a gente precisa que vocês façam, quem for fazer o pedido, até mais tardar o dia 15/8. Por quê? 2 dias, para que a gente possa comprar de acordo com a demanda, né? Então, os caldos serão servidos em potes de meio litro, né? E será um custo unitário para R$20, tá? Vai ter mandioquinha, agora vai, abóbora e ervilha, isso. Obrigado, gente. Estão sabendo mais do que eu. E abóbora com carne e sem carne. Obrigado, me ajuda. Essa eu tenho, dia 17/8, tá? Então, é mais uma forma da gente, né, arrecadar recursos aqui para a nossa casa. Então, a gente tem que se manter vivos, né, financeiramente também. Apesar que a gente tem tido uma colaboração muito grande por parte de vocês, mas não muda, né? Todo mês aquela rotina e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Outro assunto que eu gostaria também de agradecer é com relação aos mantimentos. Nós temos 30 famílias que nós mantemos todos os meses e nós pedimos ajuda a vocês na colaboração dos mantimentos não perecíveis, né? Para que a gente consiga, e felizmente, desde quando nós iniciamos até a última que nós fizemos, nós entregamos com todos os itens que a gente lá se propôs a fazer. Então, é algo que a gente agradece a todos, a gente agradece também, quando a gente pensa que vai faltar um, chega lá e põe e tal, nossa, é algo incrível, viu? Não sei de onde,
Sempre aparece em algum lugar e a gente consegue atender a todos. Então, obrigado mais uma vez. E a última, meu assistente não vem mais, né? Eu acho que essa semana furou meu assistente aqui, é um garotinho de 6 anos, que me ajuda nas orações, o Felipe. E a gente tem que também tomar muito cuidado e não deixar de praticar o Evangelho no lar. Quem está chegando depois de muitos anos, né, que está retornando, aqueles que, quando está com algum problema, falam: não pude fazer o Evangelho porque eu estava com muitos problemas, ou chegou alguma visita em casa, não foi possível. Quando a gente deixa de fazer, tem ali alguma justificativa que não justifica. Porque é quando nós mais precisamos, são nos momentos difíceis. É aqueles que a gente precisa se apegar. Às vezes a gente não tem o apoio de parentes e de outras condições. A religião nos complementa, a doutrina nos ajuda, a oração nos dá, né, todo o apoio que precisamos. E o Evangelho no lar, ele é baseado no quê? No nosso querido Evangelho, né? Aquele que Kardec nos trouxe através da espiritualidade. E esse Evangelho, para quem não... É até bom lembrar, ele foi feito, ele foi trazido para nós através do Espírito de verdade, da verdade. Existe aí uma tendência, né? O Espírito de verdade, um dos componentes deste grupo foi Jesus, né? A gente não, assim, tem uma parte dos kardecistas diz que é Jesus e outras dizem que não é, mas dentre esses espíritos de luz tem Santo Agostinho, tem uma infinidade de espíritos que não se apresentaram, então chamaram de Espírito da Verdade, né? E eles foram quem, através das psicografias, através da condução de Allan Kardec, que nos trouxe o Evangelho com base no que? Na Bíblia, naquilo que Jesus... E o Evangelho nada mais é que a codificação do Espiritismo. Então, foi codificado aquilo que estava escrito entre linhas, que estava ainda ali com muitas dúvidas. O Evangelho, segundo o Espiritismo, esclareceu as dúvidas que nós tínhamos até hoje e abriu totalmente a mente para nós, né? Hoje nós temos aí um discernimento muito maior do que há 200 anos, daqui a 100 anos atrás. Hoje nós compreendemos quem nós somos, o que estamos fazendo aqui no planeta, para onde vamos. Então é importante que a gente leia o Evangelho, e uma das formas é no nosso lar. Então a gente pode fazer a leitura desde a primeira página ou aleatoriamente, uma vez por semana, no mesmo dia e no mesmo horário. Quem nunca fez, quer conhecer, tem o roteiro lá na secretaria para quem precisar, tá bom? Chegou atrás. Ah, não, olha lá, vem cá, chegou o meu assistente aqui, olha lá, ele já vem até de crachá. Eu pensei que você não ia vir hoje. Não. Boa noite, tudo bem com o senhor? Boa noite. Já te chamo já, tá bom? Aí esse é meu assistente. E a gente, então, vamos lá então fazer a nossa oração, fazendo, antes de mais nada, né, vamos relaxar o nosso corpo físico, cruzando os braços, as pernas, fazendo um coloque amoroso com Jesus de agradecimento pela oportunidade abençoada que tivemos de estar presentes aqui esta noite. Agradecer pela espiritualidade maior, nossos irmãos de luz, que desde os primeiros minutos desta manhã até agora, prepararam todo este ambiente para nos receber. E esse momento é um momento individual de cada um de nós, onde através dos nossos pensamentos, com esses irmãos de luz que estão aqui do nosso lado,
pedir as nossas necessidades, aquelas que são mais importantes, aquelas que realmente nós precisamos, no meu fortalecimento pessoal, espiritual, pela minha saúde também eu posso pedir por um bom emprego, pelo equilíbrio, por proteção, enfim, aquilo que mais me toque neste instante. E esse colóquio será levado através dos mensageiros de Jesus, será levado até o Pai, onde aquelas que realmente saírem de dentro de nós com carinho, com fé, chegarão até o Pai para que possamos ser agraciados pela nossa súplica. E esta corrente que aqui formamos, nós também podemos dividir com aqueles que não estão presentes aqui, aqueles que por um motivo ou outro tiveram algum tipo de problema e não estão aqui conosco, mas que também possam receber a nossa corrente de luz, aqueles que se encontram agora pela internet, que eles também recebam as vibrações que nós estaremos vibrando, gerando aqui neste momento. E podemos ampliar estas vibrações para com os nossos parentes, amigos, vizinhos, enfim, aqueles que nós possamos ter em nossas mentes, e vibrar pelos hospitais, pelas creches, pelos asilos, pelos andarilhos, vibrar pelo nosso bairro, principalmente o nosso bairro, que tem passado ultimamente por alguns movimentos, né, de algumas pessoas que estão aí invadindo as casas, estão assaltando, que a gente possa irradiar uma energia de luz envolvendo o nosso bairro, esta casa que está no meio do bairro, envolver o nosso planeta que com muito carinho nos recebeu há muito tempo, onde através dele nós conseguimos encarnar e fazer com que o nosso espírito pudesse progredir. Obrigado, planeta Terra, por nos acolher em matéria. E desta forma, a gente se ajoelha perante o Pai para dizer a Ele uma oração que Jesus nos ensinou, que o Felipe vai me ajudar a fazer agora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Que assim seja, Felipe. Obrigado, viu? Muito obrigado. A sua oração é poderosa, acalenta os nossos corações. E com muito carinho chamaram o nosso palestrante desta noite, o Hélio, que com certeza, né, estará trazendo aí mais uma mensagem do Evangelho que nos acalentará para que possamos prosseguir em mais um período aqui, né, mais uma semana, nos fortalecendo. Uma boa palestra para todos, um bom retorno para todos, para as nossas casas, e um bom final de semana. Uma boa palestra. Uma criança orando. Nossa. Bom, eu te peço para você fazer o nosso encerramento hoje. Pode ser? O teu pedido é uma ordem. Obrigado. Uma boa palestra. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Eu sou um cara abençoado. Venho aqui, uma criança de 6 anos me faz a prece. Sexta-feira, na casa que ele trabalha, todo mundo parou. Desculpe, na quinta-feira, porque eu estava fazendo uma palestra e no Pai Nosso nós paramos. Uma criança de 6 anos orou como deveríamos orar. É o que Jesus nos recomenda, né? Deixe vir a minhas criancinhas. E aí está. Será que tem... Quantos anos essa criança? 6. Será que tem 6 anos? Há controvérsia, né?
Bom, hoje nós temos o capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos. Quem são os misericordiosos? Nós. Né? Então nós somos sempre bem-aventurados. No item, o argueiro e a trave no olho, ou o cisco e a trave no olho, como muita gente conhece, né? Essa passagem está em Mateus, no capítulo 7, no versículos 3 e 5. Nós vamos falar só o item 9 e 10, se der tempo. Eu vou ler o 9, conversar um pouquinho com vocês. Quem não me conhece pode interferir a qualquer momento, tá? Pode fazer pergunta, a gente vai respondendo se souber. Se não souber, a gente chama a idade, o problema dele, né? O argueiro e a trave. O que é o argueiro, né? Porque muitas vezes a gente fica, o que é uma trave? O argueiro é um pequeno cisco, que às vezes qualquer ciscozinho no nosso olho dói, né, gente? Imagine uma trave. Uma trave é um pedaço bem maior, como deve incomodar. E esse é o título do evangelho de hoje. E ele diz o seguinte: por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Ou, como dizes a teu irmão, deixa-me tirar do teu olho o argueiro, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verá como has de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Isso a gente faz o dia todo, né? Aquele companheiro de trabalho que muitas vezes a gente tem uma antipatia, ou não, né? A gente vê o cisquinho no olho dele e quer orientá-lo para que a gente possa tirar o cisco. Mas às vezes o nosso defeitinho é muito maior, como diz aquele velho ditado, né? O macaco senta em cima do rabo e fala do rabo dos outros, né? E esse macaco somos nós. Às vezes o outro tem um problema tão pequeno e nós temos um problema muito maior. Como que a gente quer tirar o cisco do olho do outro se a gente tem um cisco muito maior no nosso? Eu não estou enxergando direito. E até uma passagemzinha que eu vi outro dia, lá em Araxá, que a pessoa diz o seguinte, né? Era a cadeira. O marido chegou em casa, sentou e começou a jantar e começou a reclamar. Esses somos nós. Nossa, me irrita muito a cadeira da visita. Como a cadeira da visita? Porque já atendia pessoas. E a visita chegava, puxava a cadeira e sentava. E resolvia o problema ou não, mas deixava a cadeira ali, não colocava a cadeira no lugar. E a mulher dele disse: esse é teu problema? É. Então tá bom. Acabou a janta, tudo. Ela falou: você não pode vir aqui um pouquinho? Pois não. Você não vai colocar a cadeira no lugar? Porque eu faço isso há 30 anos, nós somos casados. Você nunca colocou a cadeira no lugar. Né? Você nunca me ajudou a lavar uma louça. Né? Então, muitas vezes a gente vê o problema no outro e o nosso problema é muito maior. Há 30 anos ela colocava a cadeira, um detalhe tão pequeno, né, no lugar, e nunca falou nada. E ele chega reclamando que durante o trabalho as visitas faziam isso incomodava muito. Então esses somos nós. Muitas vezes nós temos uma trave no nosso olho, no sentido de ainda falamos muito mal dos outros, né? Da maledicência, e não deveríamos. O Evangelho de Jesus nos prega o amor, a compreensão, a tolerância. E muitas vezes a gente quer ser tolerado, quer ser amado, mas não quer retribuir. Claro que a gente gostaria de ser mais amado pelo nosso marido, pela nossa esposa, do que nós somos.
mas eles estão dando o máximo que eles podem para nós. E nós estamos retribuindo? Será? Jesus é o divino jardineiro. E as flores somos nós. Ele não plantou nenhuma flor para perder. Ele nos deu tudo para que a gente possa caminhar sozinho e fazer a mesma coisa com os outros. Para a gente ter uma flor bonita no nosso quintal, dá trabalho. Tem que regar todo dia, tem que regar na hora certa, não pode ser com o sol muito forte, um monte de coisa, tem que adubar, senão ela morre. O amor a outra pessoa que convive com a gente é igual. Se a gente deixa de dar atenção, é o começo do fim. Se eu perco o respeito, acabou tudo. E a gente vê tantas coisas assim hoje, né? Esses são os argueiros e a trave. E muitas vezes nós somos a trave falando dos outros. Vamos ver o que ele nos diz aqui no item 10, porque meu tempo aqui não é muito, e se a gente consegue ir conversando. Um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. É o que eu disse, a gente vê o problema do outro, o mal alheio, e ignora o nosso. Por quê? Porque nós não queremos fazer a nossa reforma íntima. E não temos que fazer mesmo. Até que a nossa consciência não nos cobre. Porque uma reforma dá trabalho, né? Faz uma reforma em casa. Pô, gente, ninguém quer, né? Tanta poeira, tanta não sei o quê, né? Então imagine uma reforma num corpo que nem o nosso, que já reencarnamos no mínimo umas 300 vezes. O que a gente tem aqui dentro? Ah, quero fazer não. A gente tem dia para começar? Não. É de bom grado que a gente comece um dia. Terminar, talvez, quem sabe. Aí a gente vai ver que o que nos incomoda no outro está muito, muito forte dentro da gente ainda. Então, aquele defeito que a gente vê no outro, aquele argueiro, aquele cisco que a gente vê no olho do outro, no nosso é uma trave. E nós fazemos de conta que não percebemos. Por isso que Mateus diz para a gente que nós somos hipócritas. Porque a gente faz de conta que nós somos santos. Não somos. Estamos a caminho. Promessa de Jesus. Um dia a gente chega lá, né? Mas no meu caso eu posso dizer que vai demorar por demais da conta. Agora, de vocês eu não sei. Nós somos individualidades, né? E ele continua aqui dizendo o seguinte: para julgar-se a si mesmo, para a gente se julgar, seria necessário poder ver-se num espelho e transportar-se fora do nosso corpo, sendo um outro ser, e fizesse uma pergunta: que pensaria eu, que estaria fora do meu corpo, se visse alguém fazendo o que faço? O que é isso? É o orgulho. Muitas vezes a gente fala do outro, mas por orgulho a gente parece ser perfeito ou acha que é perfeito, mas somos não. O orgulho é uma erva daninha que nós temos a obrigação e o dever de perceber que nós ainda somos muito orgulhosos, sim. E muitas vezes nós não queremos perceber isso. Qual o lugar mais difícil do mundo? Acho que eu já falei isso aqui. É se colocar no lugar do outro. Se a gente fizer isso aqui, ele está dizendo, se colocar no lugar do outro, eu vou ver que o outro não tem um cisco. Eu é que estou com uma trave enorme no meu olho e vejo problemas onde não existem. Porque eu não quero me melhorar. É simples. Aqui na casa tem cursos? Tem, então. Eu não sei como funciona aqui, mas na nossa casa funciona assim e deve ser a mesma coisa aqui.
Eu vim de uma casa muito grande de São Paulo e era do mesmo jeito. Abriu-se um curso de doutrina espírita, cada um tem um nome, né? Desenvolvimento mediúnico, estudo, tá. Fecha-se as inscrições. Por quê? Sei lá, eu não sei quantas pessoas cabem, 100 pessoas. Então pode dar aula para 100 pessoas, pode dar um curso para 100 pessoas. Chegou aquele número e encerrou. Aí começa, na primeira semana, nossa, não dá nem para fechar a porta. Na segunda semana, opa, já fecha a porta. O pessoal fez regime? Não. Quando chega no meio do curso, tem 10 pessoas. Termina o curso com 10 pessoas. Começa com 100. É o professor que não é bom? Não. Vou repetir o que Chico falou. Muitas vezes a ignorância é uma bênção. E eu quero continuar ignorante. Porque quando eu começo um curso numa casa espírita, eu vou percebendo que eu posso fazer tudo. Tudo que existe no mundo eu posso fazer. Só que a minha consciência vai se ampliando um pouquinho e eu vou percebendo que eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Aí quem me cobra? É Deus? É Jesus que enfia o dedão no meu nariz? Não. É minha consciência. É um atributo que Deus me deu e que ela vai me cobrar, sim. Então as pessoas vão percebendo, quando inicia o curso, na primeira semana não fecha a porta, na segunda já fecha. Porque alguns perceberam e não querem responsabilidade. Aqueles que ficam um pouquinho mais, saem depois, mas já saem com uma pulga atrás da orelha. Poxa, será que o que eu fiz hoje, eu gostaria, o que eu fiz para aquela pessoa hoje, eu gostaria que tivessem feito comigo? É um exercício tão fácil, que se a gente fizer isso na hora de dormir, e perder 2 minutos, se nós ficarmos em dúvida se deveríamos ter feito ou não, já cabe aí uma reparação. E reparação não é chegar assim para esse casal que está aqui na frente, vocês me desculpem, tá? Eu pisei na bola com vocês. Primeiro, eu estou sendo hipócrita porque eu não conheço aí, tá? Porque desculpa, é só pegar um dicionário, eu não posso desculpar ninguém. Quando eu peço desculpa, e a gente pede 1000 vezes por dia, né? A pessoa não tem o poder de tirar essa culpa. Eu estou pedindo poder. Você tira a culpa do que eu te fiz? Ela não tem esse poder. Eu posso pedir para a pessoa perdão. Mas a gente, talvez como a gente foi criado, perdão parece que humilha um pouquinho. Aquela pessoa me fez tanto mal e eu vou perdoar ela. Eu vou ter que perdoar, não tenho que perdoar ninguém. Seria bom para mim mesmo que eu fizesse. O primeiro beneficiado sou eu. E aí a gente não perdoa. Aí a gente pede desculpa 500 vezes. E a pessoa não pode me desculpar. Ela pode me perdoar. E às vezes a gente até perdoa o outro. Mas a gente pega o que diz o Evangelho ao pé da letra. Perdoar é esquecer. Opa! Procura um psiquiatra, um psicólogo, eu estou com um problema. Perdoar é esquecer, retirando a mágoa do meu coração. Podemos ter tido um problema, nos perdoamos, nos encontramos daí 2 anos em algum lugar, conversamos, lembramos, poxa, nós tivemos um problema tão pequeno, ficamos 10 anos sem conversar e dar risada. Então não faz mais sentido. Mas esquecer, efetivamente eu não esqueci. Eu só tirei a mágoa do meu coração. Eu estou retirando, talvez, um possível tumor no futuro. A gente sabe que câncer de mama, uma das principais causas é a mágoa que a gente vai guardando, né? E
como tem hoje câncer de mama, né? O Aidar falou sobre o Evangelho e ele citou também Santo Agostinho. É o cara, ele é o cara. Eu gosto muito de Santo Agostinho. Ele faz umas colocações muito boas. E ele diz que muitas vezes nós sempre podemos melhorar. E como que a gente pode fazer isso? Quando eu vejo um problema no outro, fazer uma introspecção, olhar dentro de mim, e eu vou perceber que o problema que eu estou vendo no outro está lá dentro de mim, 10 vezes maior, por isso que me incomoda. E aí a gente deixa de procurar uma desculpa e tentar se melhorar mesmo. Deus, Ele é tão esperto que Ele nos disse, através de Jesus, que nós estamos no planeta Terra e vamos crescer, vamos progredir individualmente. O meu progresso é individual. Mas se só eu crescer, o mundo não troca de categoria, o mundo não melhora. Então, para que o mundo troque de categoria, é de bom grado que uma quantidade grande de terrícolas, que ainda somos, se melhorem para o mundo passar para a nova fase. Aí a gente fica pensando, mas meu progresso é individual, então, ao mesmo tempo que é individual, ele passa a ser coletivo. Porque se eu me melhorei um pouquinho, a minha consciência, que eu disse, ela se amplia um pouquinho. Aí eu tenho a obrigação e o dever moral de dar a mão para aquele irmão que eventualmente está um pouquinho atrás de mim. E esse um pouquinho atrás de mim, gente, se for um passo é muito, tá? Nós estamos todos no mesmo barco. E trazê-lo junto, para que o mundo troque de categoria. Se a gente não fizer isso, alguém acredita em milagre? Para o milagre acontecer, eu tenho que ajudar. Senão, não vai acontecer. E Paulo de Tarso, ele disse que palavras dele, eu não faço todo o bem que eu quero ainda. Se Paulo falou isso, imagino eu, né? Mas, infelizmente, eu faço todo o mal que ainda é possível fazer. E isso somos nós. Muitas vezes, no trânsito mesmo, alguém nos dá uma fechadinha, até porque, sei lá, o Gui, todo mundo nos viu, o programa dele que fechou. E em vez de deixa passar, de repente ele está indo visitar alguém no hospital, uma UTI, tem horário, e a gente despeja um caminhão de abobrinha em cima dele. E nada contra a abobrinha, né? Mas o que a gente faz? A gente vem aqui no recomeço, faz uma assistência espiritual, né? Se melhora, deixem todos os meus obsessores. Será? Se, vamos raciocinar, nós ainda somos uma mente pensante, né? Se eu vibro aqui, uma pessoa mais ou menos equilibrada e vibra aqui. O obsessor, ele não vibra na mesma faixa. Ele não tem condição moral de fazer isso, subir e me encontrar. Mas eu tenho condição de me desequilibrar nesse momento que eu derramei sobre o outro essa carroça de abobrinha, descer e encontrar o obsessor. Aí eu venho no centro espírita, na igreja evangélica, católica, no lugar que eu frequento, para tentar me melhorar e esse irmãozinho entender que ele não deve caminhar comigo. Mas não foi ele que chegou em mim, fui eu que cheguei nele. Aí a gente vem aqui, faz todo o trabalho, né? E sai daqui, recebe uns passes maravilhosos, e sai daqui com uma proteção grande, fala, bom, agora eu estou blindado.
não acontece nada comigo, né? Olha a trave. Fico ali no ponto de ônibus com o celularzão no ouvido. Vou ser roubado. Oh, mas eu tomei um passe lá no recomeço. Como assim? Então, vigiar e orar. Eu tomei o passe, o centro espírita faz tudo o que é possível para a minha saúde física se melhorar, para a minha saúde mental se melhorar, mas o fazer é meu. Não é por isso que eu posso sair na rua fazendo um monte de traquinagem e me dar bem. Vou no médico. Espero que todos os homens aqui vão no médico. Na minha idade é aconselhável todo dia. Então a gente vai no médico. Ele nos dá uma receita. Contamos o problema. Ele dá a receita para a gente de alguns remédios que ele acha, e ele acha mesmo, vários amigos médicos, que aquele remédio vai surtir um efeito para mim. Mas não é certeza. Ele nos dá os remédios pelos princípios. Aí tem um retorno. E ele pergunta, e aí, Hélio, melhorou? Eu nem comprei o remédio na realidade. Mas daí eu falo, claro que não, né, doutor? Estou igualzinho. O que ele faz? Ele vai procurar outros remédios para aqueles mesmos sintomas, com outros princípios. Eu saio de lá feliz, com a receita na mão. Eu enganei o médico. Eu enganei a mim mesmo. Só que eu não engano a minha consciência. Aí amanhã eu tenho câncer de próstata e acho ruim. Bom, mas eu vou no médico o tempo todo, mas só ir no médico não adianta. O fazer é meu. O tomar o remédio é meu. O médico não vai fazer isso por mim. Não adianta eu ir lá e falar, tomei tudo, mas o teu remédio para mim não surtiu efeito. Se realmente eu tomei, ele vai trocar. Ele vai tentar acertar. É isso mesmo que acontece com os médicos. Algumas pessoas aqui me conhecem sabem que eu vivo em Uberaba e Araxá. E ali tem uma família chamada Langerton, em Peirópolis. Langerton, agora não posso falar o termo que eu ia falar porque eu posso sofrer um processo. É uma pessoa bem escura, desse tamanho, uma simpatia. Ele já morreu, tá? E ele fazia remédios fitoterápicos. Você chegava lá em Peirópolis e falava para ele, eu tenho, que nem um amigo meu casou com uma menina, que ela nasceu com diabetes. O diabetes dela era 500. E Langerton fazia um remédio, e você podia ir na mata com ele. Ele catava as folhas lá, claro que ele conhecia, macerava, fazia os remédios. O diabetes dela passou a ser 150. Uma benção, né? Só que o Langerton morreu. E o Johnny, que é o marido dela, perdeu o contato. E aí, hoje ela é monitorada, anda com um aparelhozinho, diabetes a 500, 600 direto. Estou eu na Casa da Sopa em Uberaba, onde tem o Juninho, que é um trabalho maravilhoso, um médium de curas e cirurgia, e o trabalho dele é maravilhoso. Ele distribui 500 marmitex por semana. Tudo doação. E aí nós fomos convidados a trabalhar com ele um dia. Trabalhar. Nós atrapalhamos, mas foi muito bom ver a dinâmica. E naquele dia o bazar estava aberto. E depois nós fomos no bazar. E uma das garotas estava com a gente. Nossa, eles têm meia aqui no bazar. E como a gente faz um trabalho com moradores de calçada há quase 28 anos, eu vou comprar todas. E começou a separar as meias. Eu falei, vou ver meia. E fui conversar com a pessoa ali, com a Yolanda. E aí conversando tudo, né? Saiu Peirópolis na conversa. Falei, nossa, Peirópolis, que saudade do Langerton. Você conheceu? Conheci. Nossa, que bom, né? Que conversar com alguém que conheceu o Langerton. Você conhece a filha e o filho dele? Eu falei, não.
fazem o mesmo trabalho do Angelton. Aí eu passei para o Johnny. Inclusive foi hoje que eu passei. O Johnny falou, estou indo lá. Eu te passo o contato dela e você agenda, porque ela só atende agendada. São remédios fitoterápicos. O do Juninho, que também faz remédio fitoterápico, não surge efeito para mim. Nem por isso eu deixo de lado. Ele é maravilhoso. E o dela, que não tem nada a ver com o pai é um carisma. E ela é assim, uma antipatia total. Mas ela é uma boa profissional. Ela consegue fazer os remédios que, no meu caso, e do Sérgio, que eu fiquei sabendo esses dias, surge um efeito maravilhoso. Uai, eu tenho que achar que ela é simpática ou não? Não, ela é boa. Ela está fazendo o papel dela. Eu tenho que tirar a trave do meu olho e talvez deixar ela me ver com outros olhos. Por isso que ela se faz, para mim, desse jeito. E muitas vezes a gente faz isso no dia a dia, não precisa ir longe não. A gente faz isso todos os dias ainda. Mas nós estamos a caminho. Nós vamos nos melhorar. Por isso que a primeira palestra que eu ouvi, tem um casal, pelo menos aqui, que nunca ouviu falar de mim, eu sempre fui ateu. Então, a primeira palestra que eu ouvi num centro espírita, e foi em Uberaba, com o Carlos Bacelli, era a dor é uma bênção. Eu queria matar o cara, só isso. Né? E hoje nós somos amigos, mas briguei demais a conta com o Bacelli. Porque como que a dor pode ser uma bênção na cabeça de alguém que tinha acabado de perder um filho no assalto? Para mim, o cara estava falando abobrinha, né? Mas a dor é uma bênção. Porque o dia que eu tenho uma dor, eu tenho a certeza que aquela dor que eu tenho, que está doendo tanto, quando dói no meu irmão aqui do lado, ela é igual para ele. E eu não valorizo. Se alguém chega para mim e fala, estou morrendo de dor de cabeça, eu posso ser fraterno com a pessoa, mas eu não consigo avaliar. Até hoje, eu nunca tive uma dor de cabeça. Então, eu não consigo ter a dimensão do que é uma dor de cabeça. Deve ser muito difícil, porque tem pessoas que falam que tem que ficar no quarto escuro, porque tem enxaqueca, não sei o quê. Mas a gente não consegue avaliar a dor que não vivenciou. E quando eu assisto uma palestra, a dor, e ele começa, a dor é uma bênção, eu já queria levantar e conversar com ele sozinho, né? Porque como pode ser uma bênção na situação que eu estava vivenciando no momento? E quem me indicou para ir lá foi Chico Xavier. Foi aqui eu não volto nunca mais. No mês seguinte eu estava lá. No mês seguinte eu estava lá. Há 27 anos eu vou em Uberaba e Araxá com o maior prazer. Não hoje por esse motivo, graças a Deus. Dói. A gente vai porque a gente se engajou em umas causas que eles têm e que a gente acha muito, muito justa. Mas a dor é uma bênção. A gente não cresce. Deus é tão bom, tão justo, tão generoso, que Ele nos dá a oportunidade de crescer pelo amor. Ele não pede para amar os nossos inimigos, amar os criminosos, mas eu não consigo nem me amar, como que eu vou amar essas pessoas? Mas a gente prefere não amar. Então a gente vai crescer, não tem outro jeito. Ou crescemos ou não vamos mais reencarnar na Terra. Mas então através da dor. E a dor é uma bênção mesmo. Falei isso para a Célia que diz assim, demorou, hein? Então, como o Chico disse para o Celso de Almeida Afonso, ou você vai psicografar, ou você vai morrer como um burro chucro no pasto. Para quem não sabe o que eu estou falando, Celso de Almeida Afonso era um Ourives, era porque também faleceu, que tinha até o 3º ano primário,
psicografava em todos os idiomas. Eu cheguei a presenciar isso várias vezes. Uma vez sentado na primeira fileira, ele psicografava aqui à frente da gente, de uma caravana do Japão, e ele começou a ler uma mensagem em japonês. E os japoneses se mataram de chorar. E a gente? Não, acabou tudo, né? Vamos dar tchau pro Celso. Eu já não pedi a mensagem para ele, porque ele já era muito amigo. Daí eu, por ética, não peço mais. O Bacelo, então, de jeito nenhum, hoje. Mas já dei muito trabalho para ele. Daí eu falei, ô Celso, fala para mim, né? Fala para nós, para minha esposa. O que queria dizer a mensagem do japonês? Eu falei, por quê? Os japoneses se mataram de chorar. E nós ficamos todo mundo com uma interrogação na testa. E ele falou, você esqueceu que eu sou um burro chucro no pasto? Você sabe da história? Ele pode parar. Eu falei, então, como que eu vou saber escrever em kanjis? Eu vi a mensagem, sabe aquelas casinhas, não sei como chama. Em kanjis, leu, mas eu li na hora. Depois de medianizado, amigo, um abraço. Não escrevo nem em português, como que eu vou escrever em japonês? Isso é a gente se melhorar e ir tirando essa trave do nosso olho e um dia, talvez, quem sabe, no futuro, conseguir tirar o cisco do nosso olho, do olho do meu irmão. Eu posso só orientar. Que Jesus possa continuar nos abençoando hoje e sempre. Gratidão. E nesse momento ímpar, em que vamos percebendo a presença dos divinos mensageiros de Jesus chegando aqui ao nosso entorno, vamos percebendo que eles vão derramando sobre nós uma quantidade imensa de fluidos, e esses fluidos vão pairando sobre os nossos coronários, adentrando o nosso corpo físico, e através da corrente sanguínea vão sendo levados a todos os nossos órgãos, sistemas, células, e vamos assim, Mestre Jesus, nos renovando através do teu amor. E aproveitando ainda essa espiritualidade que aqui se encontra, vamos, de mãos dadas com eles, de encontro aos nossos lares. E vamos adentrar a nossa casa pela porta principal, percebendo que essa equipe vai promovendo a higienização do nosso lar, retirando dali mágoas, ressentimentos, miasmas, e o nosso lar vai ficando totalmente higienizado com a presença dos divinos mensageiros de Jesus. E vamos mentalizando todos os nossos familiares envoltos na luz de Jesus, principalmente aquele familiar que temos uma dificuldade maior de relacionamento. Permita, Mestre Jesus, que se eu ainda não consiga amá-lo nessa encarnação, que eu possa conviver com ele com muito respeito. E aquele irmão que temos em casa, preso, aquele tipo de vício, que o Senhor, Mestre Jesus, conhece tão bem, proteja-o, ampare, para que ele possa sair vitorioso dele mesmo. E de retorno aqui para a nossa casa de oração, vamos percebendo que essa equipe espiritual de médicos e enfermeiros vão se aproximando de cada um de nós. E te rogamos, Mestre Jesus, que eles possam colocar a mão naquele lugar que eu não consigo acalmar, amenizando, se não for possível, a cura, amenizando as dores, para que eu possa ter um aproveito maior
sem esse problema gravado no meu perispírito. E vamos nesse momento mentalizando as águas que trouxemos para fluidificar todas as águas existentes aqui nessa casa de oração. As águas que vamos tomar após as nossas assistências, tendo a certeza, Mestre Jesus, que essa equipe coloca o remédio necessário a cada um de nós. E que ao tomá-la, Senhor, possamos nos renovar através do Teu Evangelho de amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, e livra-nos, Jesus, de todos os males, agora e para sempre, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, gente, pela caridade de me tolerar mais uma vez. E obrigado pelo convite. Boa assistência. É que você não percebeu, isso aqui é golpe, é que eu queria voltar, senão... Tchau, meu Rogério. Aí pode voltar.